Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui novamente, trazendo mais um conteúdo da matemática básica aqui no canal O Mundo da Matemática. E na aula de hoje vamos estar falando sobre gráfico de barras. Já temos um conteúdo sobre isso, estou trazendo mais outro para que possamos assimilar melhor esse conteúdo importante da matemática, tá? Se você gostar da aula, ao final dela, deixe o seu like e afinal de contas, se você realmente está com pretensão a aprender, fique até o final da aula, não assiste parte dele não, assista toda a aula e é claro, se isso te ajudar, se o canal está te ajudando, deixe o seu like no final da aula, tá bom? Então vamos à aula! Muito bem, vamos a este exemplo, né, que fala sobre gráfico de barras. Márcia perguntou aos seus colegas de classe sobre seu tipo preferido de filme e representou graficamente os resultados. Muito bem. Nesse gráfico de barras, repara bem que o eixo vertical, essa reta aqui ó, em pé, ela está representando o número de pessoas pesquisadas por Márcia. E o eixo aqui ó, horizontal, então representado pelo tipo de filmes que foi perguntado aos que opinaram, né, de preferência. Muito bem. Bom, feito isso, vamos analisar então. Comédia, que é um tipo de filme, foi a preferência de 20 pessoas, desde que o retângulo bate no número 20. É assim que o gráfico de barras é interpretado. Tá? Ou colunas, alguns chamam de um gráfico de colunas. Muito bem. Terror são por 6 pessoas. Aventura, 10 pessoas. Desenho, também 10 pessoas. E mistério, 16 pessoas. Muito fácil, né, de se interpretar. Muito bem. Agora, veja, tem uma perguntinha aqui, ó. A perguntinha está aqui. Quais dos seguintes tipos de filme foram indicados por menos de 14 pessoas? Muito bem. Quer saber quais os tipos de filmes foram indicados por menos de 14 pessoas? Então o 20 aqui, ó, comédia, está fora. Tem que ser menos de 14. E o mistério também está fora, porque foi indicado aqui, ó, por 16 pessoas. Veja que abaixo do 14, a gente pode fazer uma linha aqui, ó. Estão esses 3 retângulos aqui, ó. Ou seja, as alternativas aqui são 3. Ou seja, o tipo de filme que foi escolhido por menos de 14 pessoas são terror, aventura e desenho. 3 opções. Muito fácil, né? Bom, outra coisa, não foi perguntado aqui, mas é bom ressaltar. Se houvesse assim a pergunta quantas pessoas foram pesquisadas, considerando que todas escolheram um tipo de filme, ou seja, nenhuma pessoa que foi entrevistada deixou de escolher algum, quantas pessoas foram pesquisadas? Bom, um erro muito usual das pessoas é contar todos os valores que estão nesse eixo aqui, ó, pessoas. E está errado. Porque repara que nem todos os números aqui nesse eixo foram utilizados. Eles corresponderam com algum retângulo. Veja que o 14, ele não correspondeu com nenhum retângulo. O 12, o 8, o 4, o 2, o 18. Então vários valores aqui não tem correspondência com retângulo algum. Então deixa eu apagar aqui. Então o número de pessoas pesquisadas serão aquelas que corresponderam com algum retângulo. Então veja, comédia são 20 pessoas. Terror foram 6 pessoas. Aventura e desenho 10, então 10. E mais 10. E mistério 16 pessoas. Ou seja,
Se eu fosse somar todos os valores que estão nesse eixo, daria muito mais do que os valores que somados desses que estão aqui, que são os reais. Você veja, 26, o 26 aqui, com 20, 46. E se você somar o 46, vou fazer uma conta rápida aqui, com o 16, você tem 12, 62. Então, 62 pessoas foram entrevistadas considerando a altura dos retângulos. Ok? Mas se você somar todos os valores que estão aqui, dá muito mais que 62. Ok? Então, cuidado, porque há valores que estão aqui nesse eixo, que estão aqui apenas para ocupar espaço, não fazem parte do exercício. Agora veja esse exercício aqui. Vamos lá. Ao fazer uma pesquisa a respeito do mês de nascimento dos 25 alunos da terceira série de uma escola estadual, a professora obteve os resultados mostrados nos primeiros meses de aula na tabela abaixo. Então veja bem, aqui não estão todos os meses, estão alguns meses do ano. E aqui você veja que em fevereiro, o mês de aniversário é de 3 alunos dessa sala, março é de 4, abril de 2 e maio de 5. Se você somar esses valores aqui, você não vai obter 25 da sala. Se você somar, você vai perceber que dá 14. Ora, professor, o que está acontecendo então? Está acontecendo que os meses do ano não são apenas fevereiro a maio. Você tem que considerar que alunos dessa sala, muito provavelmente, fazem aniversário em janeiro, em junho, em julho, agosto, setembro e vai. Então, cuidado, tá? Não está sendo considerado o ano inteiro, apenas alguns meses. Os 25 alunos dessa sala, muito provavelmente, fazem aniversário também em outros meses que não estão sendo considerados nessa tabela. Apenas está considerando os meses de fevereiro, março, abril e maio. Ok? Muito bem. Aí tem o que está pedindo no enunciado. Veja o que está escrito. Faça um gráfico de barras representando o valor percentual em relação ao número de alunos em relação ao seu aniversário. Aí tem uma dica, né? Use o eixo horizontal para os meses e o eixo vertical para os valores percentuais. Muito bem, então vamos entender esse exercício. Aqui está a tabela do enunciado. E aqui eu já comecei a fazer alguns cálculos. O que nós temos que fazer? Para que eu monte, para que eu consiga construir o gráfico de barras, relacionando os meses do nascimento dos alunos com o percentual deles por mês, eu preciso calcular a porcentagem primeiro, né? Então, de acordo com o probleminha que nós estamos vendo, nesta sala de aula há 25 alunos, correto? Bom, aqui eu tenho os dados coletados pela professora dos primeiros meses de aula, ok? Bom, se nós somarmos aqui o número de alunos que nasceram em fevereiro, março, abril, maio, vamos perceber que esse número aqui, ó, não dá 25 alunos, porque, segundo o exercício, há 25 alunos nessa sala de aula. Se somarmos aqui, vamos perceber que tem 14 alunos, tá? É claro que o restante, para bater 25 alunos, porque o total são 25 alunos, mas nessa tabela, somando número a número, temos aqui 14 alunos. Olha, o que falta, 11, né, para completar 25, obviamente, faz aniversário nos outros meses do ano. Então, o que está sendo levado em consideração aqui, pelos dados coletados da professora no nosso enunciado do probleminha, é apenas os alunos que fazem aniversário nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Então, tome cuidado, ok? A soma aqui não vai dar 25, porque os outros alunos da sala, obviamente, fazem aniversário nos outros meses do ano. Bom,
mas o nosso foco são esses 4 meses aqui. Então vamos lá. Como é que eu calculo, por exemplo, 3 alunos de fevereiro em valores percentuais? Primeiro, quantos alunos são? 25? Pois, então, o que faço? Pego esses 3 alunos e divido pelo 25. É como na fração, né? Nós temos uma fatia lá, um inteiro, e desse inteiro eu pego uma parte desse inteiro. Então, eu fiz aqui o cálculo para que o vídeo não fosse muito longo. 3 sobre 25, ou o mesmo que 3 dividido por 25, se nós fizermos este cálculo, chegaremos nesse valor aqui, ó, 0,12. E aí por diante, tá? No mês de março, 4 alunos, então é 4 sobre 25. É sempre a parte que eu tomo dividido ou sobre o todo, a parte inteira. Ou seja, aqui a parte que eu tomo é 3 sobre o inteiro, sobre o todo, que são 25 alunos. Aqui do mesmo jeito, 4 sobre 25. E assim por diante, 2 sobre 25 em abril. E em maio, 5 sobre 25. Então, eu quero transformar os números, ou seja, número de alunos por mês, em dados percentuais. Como é que eu faço? Eu pego, por exemplo, em fevereiro são 3 alunos, então eu vou fazer 3 sobre 25. Quanto é isso quanto é esse valor em decimal? 3 sobre 25, eu pegar o 3, dividir por 25 e obter esse dado percentual. Fiz com todos igualmente. Bom, para mim obter aqui o valor percentual, lembrando que porcentagem significa por cento. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, e eu vou multiplicar por 100, ok? Se eu multiplicar por 100, esse valor eu vou obter 12, ou seja, em fevereiro, 3 alunos corresponde a 12% do total de alunos da sala de aula. Pessoal, sobre a multiplicação de números decimais por 10, por 100, por 1000, temos uma aula aqui no canal explicando como que você faz isso. Vou colocar o card aqui para que você então tenha a oportunidade de ver essa aula se você não tem muito habilidade com esse conteúdo, tá bom? Então eu multipliquei aqui 12%. A mesma coisa eu faço com 0,16. 0,16 vezes 100 para mim obter o dado percentual. Quanto vale isso daqui? 16%. Lembrando que temos uma aula aqui também no YouTube, além da multiplicação de decimais por 10, por 100, por 1000, temos também aqui no YouTube a representação da porcentagem na forma de decimal e na forma de fração, tá? Também coloco o card aqui, se você quiser ver depois, você pode ver essa aula para você entender melhor, ok? Bom, aqui da mesma forma, eu pego esse valor, que é o resultado de 2 dividido por 25, ou seja, eu pego 0,08 e multiplico por 100, eu vou obter 8%. E aqui, finalmente, ok? Eu tenho aqui o valor 0,2, que é o resultado de 5 dividido por 25. Eu vou ter 0,2 multiplicado por 100, eu vou ter 20%. Bom, tendo agora os dados percentuais, eu consigo então montar o meu gráfico de barras relacionando o mês de aniversário com o dado percentual da quantidade de alunos por mês que eu vou colocar aqui. Seguindo a ordem cronológica de um probleminha em que eu tenho que construir o gráfico de barras, eu tenho que construir, de acordo com o enunciado, transformar os dados numéricos em porcentagem. Eu pego esses dados, trabalho os dados numéricos transformando em porcentagem, como eu já fiz, e aí sim, tendo os dados percentuais, eu consigo montar o meu gráfico. Então tá aqui, ó. Eu montei aqui, ó, o gráfico está aqui, eu tenho os dados, tá? Que se referem ao enunciado, número de alunos aqui por mês, ou seja,
alunos que fazem aniversário por mês. Então, em fevereiro, nessa determinada sala, 3 alunos fazem aniversário. Em março são 4, abril são 2, maio são 5. Outro dado importante, o número de alunos são 25, ou seja, 25 alunos. Aqui não tem 25 alunos porque os dados dessa tabela vão até maio, ok? Então, provavelmente nos outros meses que não estão aqui, muito provavelmente há alunos que fazem aniversário lá. Então aqui, se você contar, você vai ter aqui 14 alunos. Só que no enunciado consta que são 25. Então, de 14 para 25, falta 11. Esses 11 naturalmente vão estar em outros meses do ano que não aparece aqui. Mas o foco da tabela são estes meses. E destes meses são essas a quantidade de alunos. Aí o que eu tinha que fazer? Transformar a quantidade de alunos em dados percentuais. Como faço isso? Pego a parte que cabe a fevereiro e divido por 25. Por quê? Porque são 25 alunos o total. Então é a parte que eu tomo sobre o total. Tá? Quando você aprende representar fração por figuras geométricas, você aprende que a parte pintada é a parte que tomei e a parte que foi dividida inteiro é o todo. Então tá aqui, ó, mais ou menos isso. Então eu fiz o cálculo, 3 dividido por 25, 0,12, e entendi que 0,12 é 12%. Fiz a conta aqui, vocês já viram. Então tá aqui todos os dados percentuais. O que eu fiz? Coloquei no eixo vertical os dados percentuais e no eixo horizontal os meses em questão. Aí eu construí o gráfico da seguinte forma, olha só. Tá? É interessante que, se você puder fazer isso naqueles papéis quadriculados, é até melhor para você desenhar. Eu considerei cada divisão aqui do mesmo tamanho, eu fiz aqui mais ou menos alguns centímetros de um espaço para o outro, ok? Coloquei os dados percentuais e o mesmo tamanho que eu coloquei aqui, supõe-se que aqui fosse 4%. Então 4% de espaço para cada ponto, e aqui é a mesma coisa, 4 centímetros para cada pedacinho aqui. Supondo que tenha feito isso. Então eu utilizei o mesmo espaço de um para o outro, tanto no eixo vertical como no eixo horizontal. Depois de ter feito isso, eu fiz a correspondência. Aqui eu deixei de propósito. Em todos eu fiz esse tracinho, esse tracejado. Então olha só, 20% equivale ao mês de maio. Então eu fiz um tracejado, eu fiz com régua, ok, até aqui, e subi o retângulo referente ao mês de maio até chegar no 20%. Fiz esse tracejado em todos, é que eu apaguei, deixei esse aqui para mostrar como é que eu fiz os retângulos. E o espaço aqui de um para o outro, para que saia uma coisa bacana, tem que ser na mesma medida. Então você mede, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? 5 centímetros, você coloca 5, 5, 5, 5, 5 e você sobe o seu retângulo. Até eu vou apagar aqui, agora que eu não preciso mais do tracejado, como eu fiz nos outros. Então vamos lá, olha só. Fevereiro eu fiz o cálculo 12%. Fevereiro, 12%. Março eu fiz o cálculo 16%. Ok? Abril, 8%. Eu fiz aqui o tracejado aqui, ó, que eu já apaguei, 8%. É interessante você não fazer a olho. Faça o tracejado, depois você apaga. Faça com lápis, né? Depois você apaga. Olha só, o abril, 8%. E maio, 20%. Ok? Então, esse gráfico corresponde ao que o enunciado me pediu. Ele me deu essa tabela, ele me deu os valores numéricos de alunos por mês. Eu transformei os valores numéricos em porcentagem, porque foi pedido assim no enunciado que eu fizesse um gráfico de barras, fazendo o percentual em relação aos meses. E aí está aqui o nosso desenho. Certo, pessoal? Tenho certeza que você, com
bastante, tem que fazer isso aqui com bastante calma, com régua, para sair uma coisa bacana. Tudo bem? Gostou da aula? Dê aí o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda o canal a crescer e o YouTube vai entender através do like que o canal pode ser interessante para outras pessoas e o YouTube até vai recomendar. Você também pode ajudar, também compartilhando nas suas redes sociais, tá bom, gente? E fique atento para as próximas aulas, aqui no canal tem várias outras aulas de todos os anos escolares, tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima aula.